Olá, boa tarde. Que a graça e a paz da parte do Senhor Jesus inunde seu coração. Ei, sejam bem-vindos à Ore Conosco. Uma tarde abençoada, feliz na presença do Senhor, amém? Louvado seja Deus. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa força. Eu quero ler com você aqui para você Isaías 52, 7. A palavra diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? É maravilhoso levar a boa nova do Evangelho. O Senhor é a nossa vitória a cada dia. Sem Ele, sem a palavra, você não fica em pé no combate. Você precisa da palavra de Deus, ela te põe em pé, ela te sustenta, amém? E nós vamos ver a glória do Senhor na nossa vida, na nossa família, neste país. O Senhor é quem reina, louvado seja Deus. Que bom estarmos juntos nessa tarde. Sim. Uma tarde abençoada, né? Amém. Eu creio que Deus tem planos, propósitos. Sim. Nós estarmos juntos nessa hora. Glória a Deus. Convido você a dar aquele ok, né, aí no YouTube, Sim. no IBC Itaúna. Vamos lá, dar aquele okzinho, porque nós vamos anunciando a palavra de Deus, entrando em muitos lares. Sim. E aqueles que estão lá na sua no Facebook, que é o Facebook, compartilhem nessa hora, levem, anuncie. Essa é a forma hoje que nós temos para usar as plataformas de forma saudável. Sim, e são boas novas, amém? O Evangelho é isso, porque por aí, se você for ouvir o mundo, a carne, o diabo, você não fica em pé, não. Mas a palavra de Deus é boa notícia, é excelente notícia. Coloque nos seus olhos, nos seus ouvidos, enche o seu coração e declare com a boca. Jesus disse, aquilo que há em abundância no coração, você vê claramente na boca das pessoas. Então você precisa colocar no seu coração a palavra do Senhor, porque ela muda toda e qualquer situação. Nós temos aqui a Rosinha, Deus abençoe seu lar. Rosinha, abençoamos a sua família. A Elaine Quadros, em Vancouver, no Canadá. Abençoamos a sua casa nesta hora, Elaine. Vocês são muito bem-vindas. A Neuza Fernandes, Alberto Teixeira. Deus abençoe cada lar conectado, no nome de Jesus. Estou aqui com o Snaker, né? O meu amigo Mateus Seabra. Deus abençoe, Mateus. Eu também estou aqui com o Iguatemi. Deus abençoe. Deus abençoe. Está faltando ainda a nossa Regiane, né, que ainda não entrou. Santa Catarina. A Amanda está aqui comigo. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. Ela está falando do Salmo 23, verso 3. Glória a Deus. Ele está vigiando, né, constantemente. Sim. Ele é a nossa proteção dia e noite. Amém. Louvado seja Deus. Abençoada é Ele também mesmo. para Delma, o Felipe Magno. Deus abençoe. Deus abençoe. Estamos juntos hoje, né, louvando o Senhor. Dá um okzinho aí, vamos acompanhando esse programa. Hoje Deus tem algo maravilhoso para falar no nosso coração. Amém. Nos preparando nessa série que estamos sobre ouvir Deus. Ele tem algo para dizer. Glória a Deus. Já é o tema de domingo. Deus tem algo para falar conosco. Ele sempre tem algo. Dá um glória a Deus aí. Coloca aí na sua plataforma. Ele sempre fala. Será juntos. Que os seus ouvidos estão inclinados para o Senhor? Ele sempre fala, ele não deixa de falar. Nós que precisamos separar o nosso tempo. Nós que precisamos dar tempo para ouvir a voz do Senhor. Elaine está comigo. Deus abençoe. Uma boa tarde, querida. Sim. Deus abençoe, Carolina. Deus abençoe. Também está conosco nessa hora. Deus continue renovando o nosso coração. Glória a Deus. Glória por a Deus. Isso. Vamos então hoje compartilhar alguma das coisas que Deus tem colocado em meu coração. Sim. Um dos propósitos está aí em Jeremias, capítulo 1, verso 5. O Senhor conhece você. Está caindo dos seus negócios aí, né? Pode ficar tranquilo. Ele conhece teu coração, Ele conhece a sua vida.
e ele tem propósitos. Ele, sim, antes que você tivesse sido formado, ele já te conhecia. Então você não é nenhum acidente, você não veio aqui por acaso. sim, Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Você sim, tem que entender isso. Ele diz o seguinte: antes que eu te formasse. Fala no verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Verso 4. 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: verso 5. antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então, você precisa ter isso claro na sua vida. É. Eu estava pensando sobre essa questão da clareza. Né? Muitas pessoas confusas hoje, elas não estão vendo as coisas de forma clara. Mais ou menos quando você começa a dirigir na estrada, você não vê as coisas claras, sim, você tem que diminuir a velocidade. Né? Você não conhece, você não sabe o trajeto, você não sabe onde tem uma curva, onde tem algum obstáculo. Então você vai viver ali naquela estrada já com muito mais atenção, porque senão você pode ter um acidente. E você vai até onde o seu farol alcança. É à noite. Você tem que ter a clareza. Senão você não consegue chegar ao destino. Você pode até passar do destino quando as coisas não são claras. Então eu quero dizer para você que a nossa vida diária tem que ter clareza. Tem. E onde o inimigo trabalha? Ele trabalha para que as coisas não fiquem claras para você. Que as coisas fiquem confusas. Que você ande numa confusão. Então, e não consiga discernir nada. O primeiro ataque que você tem que entender que você está numa batalha espiritual constante. E a arma que ele usa, a primeira arma que ele usou, perdão, chama-se a confusão. Ele começa a gerar dúvidas sobre quem você é, onde você deveria estar, onde você não está. Então, quando você tem uma clareza, você chega mais rápido, não é? Quando você tem um trajeto livre, você vai chegar rápido. Então, por que hoje há muitas coisas na vida das pessoas estão ainda paradas? Nada acontece, porque não há clareza, e as pessoas não há direção. Elas não buscam essa clareza. Então, e você não dá valor à clareza. Então, eu queria deixar isso bem claro. Quando você segue alguém, quando você precisa estar claro, aquilo precisa estar constante na tua vida. Por isso, receber a Cristo e deixá-lo governar a nossa vida é diferente. Permita que Cristo seja teu Senhor. Permita que Ele governe, que Ele dirija a sua vida. Então você vai ver as coisas com clareza. Sim. O mundo hoje, ele tem uma visão do que é a paz. Por isso Jesus disse: deixo-vos a paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, não se perturbe. Então há uma diferença da leitura, da cultura e da leitura do que o Senhor fala. Então você precisa ter esse entendimento. E eu quero despertar isso no teu coração. Que entendimento que você tem, porque as pessoas hoje elas estão tão confusas no entendimento do que é paz, do que é sucesso. Quando você fala o que é sucesso, você se assusta com os cristãos. Porque eles estão confusos com o que o sucesso aí fora diz e com o sucesso que a palavra diz. Há uma diferença enorme. Há uma diferença enorme em relação àquilo que a palavra fala e aquilo que as pessoas
estão acostumados. Por isso o inimigo, hoje, ele está trazendo a primeiro ataque na sua vida, chama-se confusão. Ele quer te confundir, assim como ele começou com uma conversa, uma coisa básica, uma coisa simples. Às vezes você tem aí, sabe, uma distorção dentro de uma conversa, dentro do seu lar, ele quer te confundir. Uhum. Então, se você não tiver essa clareza, que ele está por trás, você vai ser engolido. Ele quer deixar as coisas confusas. Sim. Por isso, você está aí diante desse aparelho, para ser liderado pela palavra. Sim. Mas alguém que está liderando, né? Deus não deu aos anjos isso, Ele deu aos homens. Eu quero que você entenda isso. Deixo-vos a minha paz, não como o mundo. Então o mundo tem o jeito de fazer as coisas, e Deus tem o seu jeito. E as pessoas começam a se basear, o que é sucesso? É ser rico? É ter coisas? Parece-me que não. Parece-me que, quando olho para a palavra, algumas perguntas, elas começam a surgir. Há pessoas que hoje olham para os outros, mas esse cara era para estar louco já de tanta batalha que ele enfrentou. Mas o Senhor tem dado paz. O Senhor tem dado sobriedade. O Senhor tem dado luz, né? Então, eu não tenho dúvida. Aqueles que estão agora conosco, que Deus é o Deus que eles podem dizer assim, eu sei que Ele está indo à minha frente, à minha retaguarda, e que isso que eu estou atravessando vai ter um fim. Então, há coisas na minha vida, por exemplo, orações. As pessoas têm que entender que muitas vezes é como uma semeadura. Você semeia, às vezes não vai ser nessa estação que você vai colher. Não é porque você não colheu nessa estação que as coisas não vão funcionar para o teu lado, que o Senhor não vai te dar a colheita. Então, há orações que estão sendo, talvez nessa hora, você comece a ver a resposta, você comece a ver a solução. Sim. Então, quando a gente olha para tudo isso, eu queria agora destacar uma passagem em Josué, capítulo 1, verso 5 em diante, quando um homem agora, Deus disse, você vai substituir Moisés. Pensa no desafio desse homem, que viu um homem abrir o mar vermelho, que viu maravilhas, que um povo estava olhando para aquele homem, que viu o seu rosto se encher tanto da glória de Deus, que ninguém poderia olhar para ele. Agora o Senhor disse assim, eu quero que você faça algo. Sim. Então Deus começa a dar algumas dicas. Vamos lá. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que palavra, né? Que palavra, hein? Ele diz assim, mantenha isso nos teus olhos, na sua boca. E é uma coisa tão simples. Qual o segredo de ter sucesso na vida? Não se aparte dos teus olhos da minha palavra. Olha só. Mantenha a palavra de Deus diante dos seus olhos, dos seus ouvidos. Encha o seu coração. E olha, não se afaste dessa palavra da sua boca. Aí está
tudo, o mais importante, o que eu julgo mais importante. Porque ele está dizendo assim, olha, ele fala, põe os olhos, medite e fale. Porque muitas pessoas estariam falando, muitas vozes estariam falando. Então ele diz, só uma forma de combater isso. Só uma forma de combater as vozes. Sim. Enchendo o seu coração. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E se você encher o coração, não terá espaço para mais nada. Ele está falando que não é só para você colocar os olhos. Ele fala que é para você meditar. Não é só ler. Há pessoas que só leem a palavra. Né? Mas ele diz assim, enche a tua mente. Né? Ponha isso dentro da tua cabeça. Porque senão outras coisas vão começar a se repetir dentro de você. Ele diz assim, quem vai fazer prosperar é você mesmo. Não sou eu. Ele está dando a dica, ele está deixando as coisas claras, mas a atitude é sua. Você vai escolhendo o caminho. Sim. Então, que tipo de caminho você quer para você? É um caminho, a Bíblia diz assim na minha versão, que ele fará que o teu caminho seja bem sucedido. Então o sucesso que o mundo fala e o sucesso que a Bíblia fala é bem diferente. Sim. Não confunda os métodos que eles têm e os métodos que a palavra tem. Sim. Então a palavra nos dá direções extremamente diferentes. Então você precisa permitir que isso comece a governar a sua vida. Sim. As suas decisões têm que estar baseadas na palavra, nos princípios da palavra. Então ele fala assim, se você manter isso em sua mente e em sua boca, isso vai te guiar. Vai guiar. Vai guiar para onde? Vai te dar clareza, você vai chegar mais rápido, você vai encurtar caminhos. Sim. Quando você toma a decisão, você começa a ver resultado de um caminho de quem anda com o Senhor. E não tem bem-estar se você não fizer isso. Não tem bem-estar. As pessoas hoje, elas não estão vendo as coisas mais claras. Elas estão confusas. Sim. Elas estão indo para um outro caminho. Sim. Qualquer coisa começa a entrar e dirigir as suas vidas. As pessoas estão recebendo ofensa muito facilmente, não é? Por quê? Ofensa, amargura, tristeza, angústia. Porque elas estão vivendo o tempo. Coração aberto para outras coisas e não para a palavra do Senhor. Porque o inimigo, ele não vai te atacar frontalmente. Ele vai gerar, sabe, uma disfunção no que você pensa a respeito da palavra de Deus. Ele fez isso desde o princípio com Eva. Isso com Eva. Ele distorceu. Né? Ele foi confundindo. E a coisa mais triste que Eva acreditou nele e não em Deus, não é? E assim as pessoas hoje, elas são tão próximas de uma sociedade, de uma cultura, que pode desviá-las, pode gerar apostasia. Esse é o tempo que vivemos, quando os nossos pensamentos, eles são conduzidos por uma sociedade, por opiniões, por conceitos. Quando olhamos para a palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 3, você vai ver isso hoje à noite, se você estiver aqui conosco, nós vamos falar sobre a nossa mente, como devemos pensar. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O Senhor disse, encha a tua mente daquilo que vai gerar saúde para você, saúde pense mental. nas coisas do alto. Saúde, então você vai ter decisões saudáveis, você vai caminhar em saúde, você não vai permitir que a ansiedade venha lhe controlar, que são imagens distorcidas ao ponto de você estar todo preocupado. Eu sei que alguém está conosco nessa hora e precisa ouvir isso. Então, você vai determinando o teu sucesso. É o que o Senhor fala, Josué, se você fizer isso, você será bem sucedido. Ele dá a dica. Agora, se você não fizer isso, muitas vozes vão querer te dominar. Governar. Vão querer governar você. Muitas pessoas vão chegar perto de você, mas usa a tua boca. Ele fala assim, fala dessa palavra dia e noite,
fala da palavra. É. Ele não manda falar de algumas filosofias que as pessoas estavam sempre dispostas a acreditar. Assim como Paulo, quando escreve aos Colossenses, cuidado com as vãs filosofias. É. Então você precisa estar cheio da revelação do Espírito Santo, porque é diferente. É. Você começa a se nutrir daquilo que é saudável, É. daquilo que gera paz, daquilo que gera direção clara. É. Você não fica titubeando por um caminho, por outro Sim. caminho. Não, você já sabe, esse é o caminho. É. Esse é o caminho. É. Qual é o caminho? O caminho é a verdade. A verdade E é a palavra. É a palavra que é o Aí próprio Senhor. alguém está perturbado nesta hora porque recebeu um diagnóstico. Sim. Diagnóstico não pode dirigir a sua vida. A palavra diz: busque em primeiro lugar a palavra do Senhor, o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Coloque em primeiro lugar a palavra. O que Deus disse a respeito da minha situação? O que Deus disse a respeito dessa enfermidade? Que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as minhas dores e enfermidades, e pelas suas chagas eu já fui sarada. Isso é o que Deus diz. E então eu escolho crer no que Deus fala comigo, ou crer em outras coisas, em palavras humanas, em diagnósticos, em situações que eu enfrento na minha vida. Então, quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, que reino não é local, é um sistema de governo, é o governo de Deus. O céu é um local, mas o reino de Deus é um sistema de governo, é quando Ele governa a nossa vida. Mas Ele só pode governar a nossa vida se nós colocarmos a palavra nos nossos olhos, ouvidos, coração, e a nossa boca responder às situações da vida com a palavra dEle. Aleluia. É quando Ele pode governar, é quando Ele pode reinar. Porque Ele deu autoridade ao homem, e se nós não fizermos isso, Deus não pode entrar na situação. Então a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, na nossa boca. É por isso que, como é que Josué iria substituir, né, quanta insegurança? Então o Senhor está dizendo, você vence a insegurança. O que está gerando insegurança na sua vida? São informações erradas. Né? E aí essas informações erradas geram a falta de clareza. Há pessoas que a pior coisa é quando elas não têm informação. Não, é quando elas têm uma informação e essa informação é extremamente equivocada. Elas não têm segurança, não é para seguir. Elas não querem ser ensinadas, elas são duras no ensino. Então a palavra de Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento é a palavra. Que gera clareza, que gera luz. Né? Então está aqui a palavra de Deus. Que essa tarde você tenha olhos agora, sabe, limpos para enxergar com clareza a direção. Né? E a direção, como diz em Colossenses 3,15, é a paz dentro de você. Você tem paz para fazer. Você tem paz para decidir. Você tem paz para escolher. Você sabe que o Senhor é a resposta para a tua vida. Não quero dizer que você não vai ter ataques. O inimigo vai sempre tentar te confundir. Sempre. Né? Ele quer que você retroceda. Ele quer que você fale, não está adiantando. Que é assim mesmo. Que a gente tem que viver desse jeito. Que não tem saída. Mas Ele te encontrou nessa tarde. Né? Ele te encontrou para lhe dizer... Tem uma saída para você. Tem saída, sim. A palavra de Deus é o nosso remédio, a nossa saúde. Amém? É saúde para todo o nosso ser. Mas você só tem essa energia se você puser para dentro, através de olhos e ouvidos. Essa energia é poder. Poder está onde? Na palavra de Deus. Se você não puser para dentro, você não terá. Não terá. Aí será engolido pelas situações externas. Mas você precisa dessa energia para dentro de você. Através das portas que levam para o Espírito. Que são olhos, ouvidos, boca. Não é? E aí... As pessoas lá atrás na vida disseram, passou meu tempo. Eu lembro de Caleb. Já com uma idade avançada, está lá em Josué 14:7, que eu tinha 40 anos, ele fala. Quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me
a Cades Barneia para espionar a terra. E lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar. Sempre vai ter alguém, né? Sempre vai ter alguém gerando desânimo, medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Perseverei em seguir o Senhor. Ele diz assim, eu, porém, fui no verso número 8, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você, para os seus descendentes. E eu depois comecei a ler hoje pela manhã, que maravilha, porquanto você foi inteiro fiel ao Senhor. Deus falou, ele creu. Meu Deus, pois, eu amo essa palavra, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E fui há 45 anos que ele disse isso a Moisés. E hoje estou tão jovem. Quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos Mas de sou idade. forte, sou vigoroso, para desfrutar da promessa. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. E tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Só que eu estava diante de gigantes. De gigantes. Porque a terra, o monte que ele desejou, tinha os filhos de Enaquim. Que eram gigantes. Dê-me, pois, essa região montanhosa, que o Senhor, na ocasião, me prometeu. Na época que ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas o Senhor esteve comigo. E eu expulsarei eles de lá, como prometeu. Então Josué o abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom. Por herança. Estou mais velho, mas não quer dizer que esteja mais fraco. Acabado. Estou muito mais forte. Tenho vigor. Tenho vigor e sei usar a energia para a hora certa. Seus dias de juventude ficaram para trás, mas as promessas não ficaram. Não, seus dias melhores não ficaram para trás. Estão aí na tua frente. Nenhuma palavra cai de tudo que Deus falou. Com 45 anos ele recebeu essa palavra. E agora ele está com 40 anos para frente. Ele não perdeu a expectativa. E ele lutou para toda a nação conquistar a sua terra. E por último ele ficou para vir e conquistar a sua terra. Na verdade, eu acho que a gente tem que dar glória a Deus, que às vezes Deus não dá coisas para a gente em certa época. Mas veja, ele tinha idade, força e vigor para entrar na promessa. Mas pense, com 45 anos, ele recebe essa herança. E ele lutou com o povo até o povo se estabilizar e depois foi para a promessa dele. Porque as pessoas, quando não veem as coisas no dia, acham que a sua colheita acabou. Alguém precisa ouvir isso nessa hora. Você que está conosco, quero lhe dizer que a tua oração nunca foi em vão. Não. Daniel, quando começou a orar, não foi a hora que respondeu. A Bíblia diz que houve uma guerra. Está havendo uma guerra no mundo espiritual. Há algo que está acontecendo nas regiões celestes. Não é no céu, é nas regiões que nós não alcançamos. Acima da nossa cabeça. Deus está operando maravilhas nessa hora. Amém. Sobre seu filho. Pastor, meu filho tem anomalia. Declare o que diz normalidade. A palavra, né? Deus é um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou crendo. Ele é poderoso. Então, você tem esse alcance através do sangue de Jesus. Vai entrar agora com confiança nesse local que Deus te chamou. Amém. Eu creio nisso em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Guarda essa palavra aí, meu irmão, e espalhe para esse mundo. Fernanda de Assis. Boa tarde, abençoados. Júnior, Milton, Fabiana, que já está fazendo aniversário. Deus abençoe, Deus filha. Abençoe, Fabiana. Grande Silmara, abraço. Assis Chateaubriand. Deus abençoe. Lincoln Ferreira e sua família. Sullivan, sua esposa. Amém. Deus abençoe. Cláudia Teles, Antunes dos Santos. Deus abençoe. Como é maravilhoso ouvir a palavra.
Glória a Deus. Glória a Deus. Freitas. Glória Glórias a Deus. ao Senhor. Elaine. Amém. Tarde abençoada, isso Amém. mesmo. Vamos lá, hoje eu estou aqui sem a minha irmã fiel. Lá em Santa Catarina, na Regiane. Lá de Gaspar, Regiane. Ela deve ver mais tarde. Deve estar viajando. É. Semana da criança, né? As crianças em casa, ou dando um tempo para elas. Selma Oliveira, Deus abençoe seu lar. Selma, ore pela minha filha Alexandra. Sim, Rosinha, estamos em oração cobrindo cada família. Boa tarde, pastores, Deus abençoe, Selma. Iris Cristina, abençoamos o seu lar. Ana Maria Pedreira em Eloy Mendes, Deus abençoe nesta hora. A Ana Maria, Eloy Mendes, graça e paz, igreja. Continue orando por minha vida profissional. Sim, o Senhor suprirá todas as suas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Elisângela Alves, boa tarde, pastores. Gratidão a Deus pela minha família. Ontem fizemos 21 anos de casados. Que Deus continue a nos abençoar para nunca desistir, é verdade. Aleluia. Deus abençoe e renove os laços, viu, Elisângela? Deus abençoe e guarde o seu lar. Antônio Iglésia, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus, toda a família. A Neuza Fernandes pede oração para a futura sogra do filho, não é? Que está no CTI. Então, nós estamos orando por essa vida, em nome de Jesus. Aline Rabelo, ore por mim, pastores, Deus abençoe. Estamos em oração por este povo e vamos ver a glória do Senhor sobre cada família, no nome de Jesus. Chegamos ao término, né? Deus abençoe cada um. A Jaqueline também entrou aqui. Deus abençoe. Seu okzinho. Deus abençoe. Glória a Deus, cada um. Foi uma bênção estarmos nessa tarde. Amém. Juntos. Né? Amém. Juntos. Deus Amém. abençoe. Hoje é uma noite abençoada. Sim. Está aqui o Nilton, o Juninho, né? O Nilton. Deus abençoe. A Gabi, sua Deus casa. Abençoe. Deus renove as forças. Amém. Deus dê graça a cada dia, a cada querido nessa Amém. tarde. Glória a Deus. Espalhem a palavra de Deus. Sim. Né? Enquanto temos essa liberdade de operar em cima dessa palavra. Amém, Jesus. Amém. Deus, Ele te chamou para um tempo. Sim. Não se esqueça, esse é o propósito dele. Para esse tempo. Você tem que sempre perguntar, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Esse é o plano de Deus. Deus tem um plano, um propósito para a tua vida, para essa época. Ele te escolheu para esse tempo, amém. Em nome de Jesus. E nós abençoamos o nosso país, amém? E nós declaramos que ele será um refúgio para muitas nações. Esta é a palavra. O nosso país será um refúgio, um lugar de descanso para muitas nações. Amém. Nós cremos nisso e nós declaramos isso em nome de Jesus. Só está falando da sua camisa. Deus abençoe, né? A camisa da nossa nação. Amamos o nosso país. Sim. Pai, nós cobrimos a nossa nação. Sim, Senhor. Com a tua paz, sim. com a tua sabedoria. Sim, Jesus. Que haja clareza, Senhor. Com o livramento do Senhor, haja ó Pai. clareza do Senhor. Sim. Todo espírito de confusão, sim. de contendas, caia sim. por terra nessa hora. Toda obra maligna seja destronada. Sobre a tua vida, sobre a tua família. Sim. Nós declaramos juntos agora o que diz a palavra. Sim. Isso não prevalece. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. O que prevalece é a paz sobre os teus muros. Sim. É a paz sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até às 20 horas, na Central, você vai ter uma palavra hoje maravilhosa da parte de Deus. Amém. Vamos entender como podemos ter uma mente cheia de saúde. Sim. Tarde abençoada. Deus abençoe. Espalhe o evangelho para todos os queridos que estão em tua volta. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá
de anunciar a Tua palavra, que é a verdade. Verdade absoluta e soberana sobre todas as coisas. E todas as coisas se prostram diante de Ti, ó Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Declaramos saúde, Senhor, livramento sobre cada pedido aqui, Senhor. Declaramos recursos financeiros, ó Pai. Declaramos portas abertas, ó Deus, no nome de Jesus. E já Te damos graças, porque, como disse Jesus, o Senhor sempre nos ouve.